Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quer enviar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, sugestão de pauta, se de repente você perdeu um programa e gostaria de assistir novamente, você está vendo agora no seu vídeo todas as nossas redes sociais, que você pode entrar em contato e assistir novamente a programação. Nós temos o nosso canal no Facebook, nós temos o Instagram, nós temos o YouTube. Você pode participar, enviar sua mensagem por e-mail. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Cleudo Lopes. Ele é Master Coach, membro da Sociedade Brasileira Coaching. Cláudio, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Estou muito oportuno estar aqui e eu agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho sobre esse nome que é meio estranho, mas que está crescendo muito. Coaching. Vamos rodar a matéria, daqui a pouquinho nós voltamos com o Cleudo. Apesar de estar em constante crescimento, o trabalho do coach ainda é uma novidade para muitas pessoas. Conhecido como um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, o curso de coaching possibilita a qualquer pessoa atingir um objetivo profissional ou pessoal. Você se sente realizada com a sua carreira? Sinto, sim. Não. Sim, muito. O bem que eu trago através do meu trabalho, sim. Não. Sim, me sinto. Em algum momento você se sentiu confuso em relação aos objetivos ou escolhas profissionais que você fez? Sim. Com certeza. Sim, várias vezes, especialmente quando aparece alguma crise econômica ou quando a gente tem algum revés profissionalmente. Não, eu sempre soube o que eu queria. Sobre decisões de trabalho, sim, em si, sim. Você acha importante ter uma orientação profissional para te ajudar a ter mais autoconhecimento e conquistar objetivos profissionais? Sim. Sim, sempre ajuda, né? Autoconhecimento sempre ajuda. Ajuda, mas não é tudo. Que através disso consigo uma vaga melhor, né? Tenho as oportunidades melhores. Com certeza. Sim, eu acho que seria um papel importante até inicialmente da faculdade, que geralmente a gente não tem. Cleudo, queria que você explicasse para a gente o que é o coaching, como ele trabalha, como ele surgiu, como ele está no Brasil. Então, o coaching é um processo em que um profissional coach atua junto a um cliente, né? Ressalto isso porque é muito importante já de pronto, porque é um cliente, não é um paciente, onde esse coach, esse profissional, desempenha um papel de, primeiro, identificar um objetivo que seja relevante para esse coach, para esse cliente. E a partir da identificação desse objetivo, aplicar toda uma metodologia e toda uma abordagem adequada para levar esse cliente, esse coach, vamos falar assim, a um resultado que é relevante para ele. Então, é uma abordagem, um foco no futuro, né, que visa realizar objetivos de vida, pessoal, profissional, de relacionamento, de business, dentro das empresas, dentro das instituições onde essa pessoa vai atuar ou onde ela possa estar tendo alguma dificuldade. Atualmente até a gente está desenvolvendo alguns projetos na área política mesmo, né? A formação e capacitação de político para atuar dentro de critérios e princípios que a gente quer para o Brasil. Você falou de empresas e de pessoas. Para ficar um pouco mais claro, dá um exemplo, como ele funciona na pessoa física, na pessoa normal, e como ele funciona na empresa? Veja bem, todo negócio dentro das empresas é feito por pessoas, certo? E aí, eventualmente, acontece do profissional estar dentro da empresa e querer desenvolver um processo de carreira, por exemplo. O coach é um instrumento apropriado para isso. Muitas vezes ele está dentro dessa mesma empresa com alguma dificuldade, vamos dizer assim, na relação de liderança com seus subordinados, ou com a sua equipe, ou com pessoas que, até de fora da empresa, às vezes com próprios clientes, né, dessa empresa. Então, o coaching tem uma abordagem toda estruturada dentro de métodos reconhecidos, de comprovados resultados pelo mundo afora, né? E que dentro da empresa, então, vai trabalhar com aquele indivíduo para que ele possa se corrigir e performar mais adequadamente. Voltando à pergunta que você falou, o histórico do coaching, né? O histórico do coaching, o coaching é uma atividade que acontece há séculos, mas ele passou a ser, vamos dizer assim, mais difundido a partir de 1974, quando Timothy Geithner, um
técnico e professor de Harvard, aplicou uma técnica que depois ele identificou como o jogo interior do tênis. O jogo interior, né, que todos nós temos. Toda atividade que nós vamos relacionar, e quando nós temos um adversário, Timothy Garner colocou dessa forma. Você age para vencer dois adversários. Primeiro é o oponente e depois é o seu próprio interior. É se manter, vamos dizer assim, numa condição de tranquilidade ou então numa situação ativa e que você possa ter um diálogo mais apropriado para poder superar aquele obstáculo. A partir dali, com os resultados em Harvard é um lugar que todo mundo tem os olhos voltados para lá, né? John Whitmore, um outro profissional da área dos esportes, do automobilismo, se interessou e era também um empresário, se interessou e o coach, então, a partir da parceria dessas duas pessoas, a partir desse momento, o coach começou a ir para dentro das empresas e se tornou o que é hoje. Porque às vezes a gente nota, principalmente na área executiva, a nível de presidência, vice-presidência, superintendência, diretoria de empresas, de grandes empresas, médias e grandes empresas, o seguinte comentário: olha, fulano de tal, que hoje está na vice-presidência ou na presidência, é um cara muito bom nesse aspecto aqui, mas, poxa vida, ele não tem habilidade para falar em público, ou senão o jeito que ele trata o subordinado, ou senão como ele coordena, como ele orienta, ele dirige uma reunião, ele é bom nisso, ele é regular naquilo, ele é fraco naquilo. Quer dizer, a pessoa, eu acho que ela tem que ter esse senso crítico e se policiar no que ela precisa melhorar e precisa de uma ajuda, porque se ela está precisando daquela ajuda é porque sozinho ele não conseguiu melhorar e provavelmente não vai conseguir durante o tempo, ele não vai mudar sozinho. Como é que você chega, de repente, para uma pessoa assim, bem-sucedida, que ocupa um cargo assim, alto, relevante numa empresa, fala, fulano, peraí, vamos ter que ser sincero, você precisa mudar isso, isso e isso? Na verdade, eu não chegaria para essa pessoa falando o que ele tem que mudar, e sim perguntando para ele o que ele deseja alcançar que ele não tem. Você há de convir comigo que se a gente fizer as mesmas coisas repetidas vezes, nós vamos obter sempre os mesmos resultados. Exato. Então, o ponto de partida do coaching, um programa de coaching, ele contempla, vamos falar assim, 7 etapas. A primeira etapa é fundamental. Se você não cumprir bem essa primeira etapa com o teu cliente, ele não vai se responsabilizar pelo processo. Então, a primeira etapa do coaching é dizer para o cliente ou conversar com ele. Às vezes ele está indicado para o coach por um superior dele. Aí ele aceita ir para o coach porque ele precisa agradar o chefe dele. Veio imposição. Então aí o coach chega, o profissional coach, quando vai abordar essa pessoa, já tem um handicap a seu favor que fala assim, teu chefe te colocou no coaching. Exato. Né? E aí a gente faz um processo de avaliação onde o coach, o cliente, vai dizer o seguinte, então, bom, eu realmente preciso melhorar minhas habilidades de relações interpessoais. E, bom, a partir desse ponto, a gente faz, então, passa para o segundo passo. O segundo passo é fazer uma avaliação de personalidade, identificação de perfil de personalidade. Às vezes a pessoa é muito objetiva, muito direta, e às vezes ela é muito lazy profile, né? Deixa a vida me levar e as coisas não acontecem. Mas ela tem, às vezes, algumas competências, algumas habilidades que a empresa reconhece que deve investir naquele profissional. Então, o terceiro passo do coach é fazer um bom planejamento. Eu sei o que ele quer. Nós temos uma avaliação de perfil que é identificado dentro de encontros de coaching. Ele reconhece que precisa fazer alguns ajustes, fazemos um planejamento. Esse planejamento é seguido de um processo de ações continuadas. Então, talvez ele vai ter que desenvolver inglês, talvez ele vai ter que desenvolver alguma habilidade específica em tecnologia da informação, né, que hoje é um processo tão contínuo, existe tanta alteração. Então, aí nós chegamos no quarto passo. Mas, a partir daí, nós temos que começar a medir os resultados. Por isso que o coaching difere das outras práticas, das outras atividades, né? Aí você já faz uma análise até aquele momento, né? O que melhorou, qual o potencial, se ele pode ir para as outras fases. Exatamente, porque aí quando você entra em ação e você tem lá os indicadores de performance, o próprio coach ele vai reconhecer e falar assim, poxa, realmente, né, eu preciso melhorar nisso. E aí ele se compromete mais ainda com o processo. Quer dizer,
O processo, a função, o papel do coach é desafiar, estimular e apoiar o coach para que ele se desenvolva. Se o coach tem alguma informação estratégica importante, ele pode eventualmente compartilhar essa informação a título de sugestão, mas tem que ser uma coisa muito sutil, porque senão pode parecer um aconselhamento, aí já não é mais coaching. Então, mas essa linha não é muito tênue? De você mesmo falou, pode aparentar um aconselhamento e aí não é legal, não é o papel do coach. Mas como é essa divisão tão tênue? Tão sutil. Veja bem, o profissional, para desempenhar o papel de coach, ele tem que ter algumas habilidades. Primeiro, ele tem que ser muito bom em comunicação, né? Ele precisa ser um profissional que goste de interagir com pessoas e que tenha isso como um desafio pessoal também. O próprio coach deve ter um coach, um peer coaching que a gente fala, alguém com quem ele também se desenvolve. Porque a partir do momento que ele percebe que eventualmente a abordagem dele está sendo mais propositiva e menos de desafiar o coach, ele está cometendo um erro. E o errar é uma característica do ser humano também, né? Só não erra quem não faz, né? Exato. Agora, também é verdade que é fazendo que a gente aprende a fazer aquilo que a gente quer aprender, né? Então, o trabalho do coach realmente é desafiar o coach a realizar atividades e medir continuamente o resultado. Aí entra, então, a fase da medição dos resultados, que seria a fase, assim, em que precede a fase seguinte da construção de recursos. Talvez um dos recursos que possa surgir numa situação como essa que você colocou de um profissional executivo seja controle de estados emocionais. Aí o coach tem que estar preparado para fazer uma abordagem dentro de uma metodologia também e levar o coach a ter naquela situação ideal, naquela situação, uma oratória, por exemplo. Tem que fazer uma apresentação em público. Quais as orientações que a gente poderia dar para o coach? Que tipo de leitura, que tipo de desafio você tem enfrentado para superar isso? Então tem que propor que ele enfrente esses desafios. Essa é a fase da construção dos recursos. É a fase em que o coach vai ganhar mais confiança e porque depois vem a fase final, porque o processo de coach tem dia para começar e tem dia para terminar. E onde ocorre a maior resistência? Qual o ponto que realmente ali você nota que esse daqui é o mais delicado, a gente vai ter que trabalhar mais em cima disso? Olha, a minha experiência de 11 anos aplicando o coaching, depois de muitos anos no mundo corporativo também, né? Os desafios maiores é entrar em ação. Porque o hábito que nos leva aos resultados, né? Então, para mudar os hábitos, você precisa desafiar o teu cliente, o cliente coach, a entrar em ação. Depois que ele entrou em ação, as coisas começam a mudar, porque a vida dele muda continuamente. Quer dizer, ele vai sentindo o resultado, Sim. Existe já uma motivação maior para continuar. Eu tive exemplos de profissionais da área do direito, por exemplo, com idade avançada já, clientes que trabalharam comigo um bom tempo e que trabalhavam sem foco, por exemplo. Trabalhavam muito, mas não tinham foco. Esses clientes hoje têm excelentes resultados. Então, levar o coach a se conscientizar que aquilo que ele está fazendo agora, a partir do coaching, ele ter essa percepção de que aquilo está trazendo os resultados que ele deseja. Né? E a partir dali, ele se compromete cada vez mais com o processo. E aí entra a última fase do coaching, que é a fase do vida que segue. Agora é com você. Você já sabe o que você tem que fazer quando você tem que tomar uma decisão difícil. Qual a metodologia que você vai usar. Que pergunta você vai fazer para você que você não está fazendo. De que responsabilidade você está se omitindo quando você sabe que tem que fazer uma coisa e não está fazendo. Quais os benefícios que você está afastando de você quando você deixa de fazer alguma coisa que você sabe que é importante você fazer. Então, são perguntas que o coach profissional, o coach que fez uma capacitação adequada, certamente vai fazer para o coach. Porque aí ele vai ganhar confiança em si mesmo e vai seguir pela vida e não aplicando tem auto-coaching. aquela indagação do seguinte, espera aí, mas eu
eu cheguei aqui por mérito meu, porque tem muito isso no mundo executivo, né? Sim, com certeza. Muito isso. Ele fala, não, eu cheguei aqui por mérito meu, porque eu sei trabalhar, porque eu me dediquei, e agora, de repente, do nada, eu vou ter que sentar com um camarada que eu nunca vi na minha vida, e ele vai me falar que eu preciso melhorar naquilo, que aquela parte não está legal, que a outra está mais ou menos. Não existe esse atrito aí. Às vezes a pessoa até pode não falar, Sim. mas lá dentro ela não está pensando desse jeito? É comum acontecer quando a gente vai trabalhar dentro do ambiente corporativo, né? Eu me lembro de uma situação bem particular em que a pessoa foi incluída dentro do programa, era um programa que ia atender toda a empresa, e aquele profissional falou assim, mas o problema não é comigo. É muito comum isso acontecer, né? E aí o desafio é o seguinte, esse é um cliente para coaching, mais do que qualquer outro. Porque se você está trabalhando dentro de uma grande organização, os resultados os resultados desejados são os resultados da organização e não o resultado daquela pessoa. Então, aí é o momento que o coach tem que ter a experiência, tem que ter a segurança de saber que o processo funciona. E eu vou usar uma palavra assim, tem que peitar o cara mesmo, sabe? Usando uma linguagem do mundo. Né, olha? Tem que falar, olha, no processo que eu estou fazendo aqui, o que a gente identifica é que os indicadores dessa área não estão alinhados com os indicadores das outras áreas. É normal essa transferência de responsabilidade, como você falou, não, o problema não é comigo, porque às vezes a pessoa nem se chegou a avaliar se é realmente lá, mas ela já tem um pré-julgamento, né? Sim. Ela fala, não, estão mandando vir aqui falar comigo, quando na verdade o problema não é na minha área, é na área B, C ou D, e ela chegou àquela conclusão baseada em quê? Pois é, eu atendi uma executiva uma vez, acho que eu vou pedir um minuto para te contar essa experiência, porque ela acho que vai caracterizar isso aí. Eu fui atender uma executiva que não queria participar do processo do coaching. E ela chegou 40 minutos atrasada para o coaching. Faltava 15 minutos para terminar o nosso tempo. E aí ela falou assim, bem, eu cheguei aqui, o trânsito está complicado, era na cidade de São Paulo, né? Todo mundo sabe as dificuldades do trânsito de São Paulo. E aí ela falou assim, mas eu já fiz coaching 2 vezes, não funcionou. Eu falei, bom, tudo bem, se você fez 2 vezes e não funcionou, eu tenho a convicção que se você fizer o coaching comigo, vai funcionar. Mas nós precisamos começar por um problema que está te incomodando regularmente. Qual é? Ela falou assim, olha, eu brigo com meus funcionários todos os dias. Eu falei, bom, o que você quer ter no lugar de brigar com seus funcionários todos os dias? Ah, não, eles brigam comigo. Ah, então o que você quer ter no lugar deles brigarem com você todos os dias? Não, eu não quero que eles briguem comigo. Eu disse, não, mas eu quero saber o que você quer no lugar disso, não o que você não quer. Porque essa é uma desafio. Não brigar é o não querer, né? Exatamente. Aí eu não quero que eles briguem comigo. Aí eu falei assim, não seria por acaso, dado que o nosso tempo está curto e você já chegou atrasada para o coaching, não seria por acaso que você chegasse no final do dia, eles cumprissem as obrigações dele e você tivesse em clima de harmonia com eles? Ela falou, exatamente isso que eu quero. Então, por que você não disse isso? Porque quando você diz que você não quer uma determinada coisa, você se lembra daquela coisa. Quando você diz que você não quer brigar com os seus funcionários, provavelmente você pensa na briga. E a tua crença te leva a fazer aquilo que você não quer, porque ela acaba se transformando numa convicção. Já dizem assim, já há muitos teóricos e práticos da vida de aconselhamento e da vida de todas as áreas aí da gestão, que diz assim, que uma crença, ela é algo que a pessoa confessa e que faz, e que ela professa, que ela expressa, e que dirige os comportamentos dela. Então, se eu digo que eu não quero brigar com alguém, eu me vejo brigando com alguém e começo a reagir sempre das mesmas formas e vou acabar tendo aquilo que... Já tem aquela prevenção também, né? Vou ter aquilo que eu tenho todos os dias, vou brigar com aquelas pessoas. E depois de algum tempo, aplicando o coaching com essa executiva, eu tive o privilégio de vê-la reconhecer que o coaching realmente funcionou para ela. E nos outros cargos? A gente está falando na área executiva, mas você falou que em vários setores, né, do mundo corporativo é necessário. É mais fácil quando a pessoa tem um cargo, vamos dizer assim, de menor responsabilidade numa empresa? Ele aceita melhor isso?
Olha, eu diria assim, que aceita melhor aquele que realmente tem uma missão profissional alinhada com a missão da empresa. Se a empresa é uma empresa de comunicação e a pessoa está alinhada com aquilo, se ela tem habilidades e competências para aquilo, ela se alinha facilmente àquilo, porque uma missão ela é construída, uma missão de uma organização de comunicação, por exemplo, ela é construída com o interesse de cativar e de levar ao público informações relevantes que sejam do interesse do público. Se você tem alguém que não se alinha com isso, que está pouco preocupado com isso, você não vai ter sucesso em fazer coaching, a menos que essa pessoa se comprometa. Então, eu diria assim, mesmo um profissional de qualquer nível dentro de uma organização, seja ele um faxineiro, seja ele o diretor da empresa, se ele reconhece a razão de ser daquele negócio, daquela empresa, e ele vem para um processo de coaching, ele desperta a consciência que ele pode construir uma carreira através de uma metodologia de reconhecidos resultados pelo mundo afora. E o coaching é o instrumento para isso. O coaching é um instrumento que vai propiciar essa pessoa. Então, ele pode ser de qualquer nível, ele pode ser um profissional que atua na limpeza ou ele pode ser o presidente da empresa, né? Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que assumem posições de liderança total dentro de uma empresa e que começaram com carreiras. Sim, né? não, e às vezes a pessoa até esquece de valorizar isso. Sim. A própria pessoa que começou num cargo de menor responsabilidade e foi galgando os postos, quando ele chega lá em cima, parece que é criado assim inconscientemente, né, um obstáculo para falar, não, eu vou esquecer lá atrás, hoje o que importa... Mas o que fez ele chegar lá foi justamente essa jornada que começou lá atrás, né? Exatamente, é isso aí. Concordo plenamente com a sua afirmação. Temos um grande banco aí agora que há poucos dias trocou a direção do banco e quem está assumindo a função de presidente do banco é um ex-contínuo. Então, contínuo, veja bem. Coisa que nem existe mais hoje, né? Exato. Então, são pessoas que têm compromisso com a missão da organização. Então, independe do profissional. Eu gosto de trabalhar com gente, qualquer nível de pessoas. Eu já atendi presidentes de empresas que, quando ia fazer um processo de admissão de um amigo para trabalhar na empresa dele, colocou o amigo para fazer um programa de coaching comigo. Ele dizia assim, bom, essa pessoa é boa nisso, nisso, nisso. Agora eu quero que ele performe nessa área aqui. E se a pessoa aceita aquele desafio de performar naquela área, se ele foi admitido e aceitou o contrato, obviamente aí participa. Ele vem, participa do coaching e a coisa funciona bem. E nós temos já muitos profissionais na sua área no Brasil. Como nós estamos em relação ao mundo? O Brasil está bem colocado, tem que melhorar, tem que piorar? O brasileiro ele tem uma tendência de agir assim para esperar o que acontece lá fora para ver se dá certo, para depois aplicar aqui, né? Nós não desenvolvemos muitas coisas assim nessa área da gestão a partir do Brasil. Mas hoje o mercado de coaching é um mercado promissor, né? Obviamente que para profissionais que se qualificam e que preenchem, que têm as habilidades essenciais para fazer um programa de coaching, né? Porque precisa desenvolver habilidades de comunicação, é preciso gostar do estudo, né? O desenvolvimento pessoal do profissional coach é uma coisa contínua. É algo que ele tem que fazer continuamente, né? Eu estou atuando na área há 11 anos e eu não passo mais do que 2, 3 meses sem fazer algum curso, alguma capacitação, ler um livro específico. E hoje em dia em várias áreas, não só isso, né? Porque aquela história virou meio dinossauro, né? Aquela pessoa que, não, já cheguei, eu já fiz, não preciso me atualizar, não preciso me aperfeiçoar. Isso daí em várias áreas. E a tendência, eu acho que com o passar dos anos, é pior ainda. A pessoa vai ter que se atualizar mais, se dedicar mais para manter o nível que ela chegou. Exatamente. E os novos recursos, né? Os novos recursos que estão à disposição dos profissionais, vamos falar assim, dos profissionais da medicina, dos profissionais da odontologia, dos profissionais do direito. Tecnologia. Um advogado que
que trabalha com uma... Vamos fazer uma brincadeira aqui, com a máquina de datilografia. Não, seria impraticável, né? Não tem como. Então, mas é isso. Então, o que acontece é que qualquer profissional hoje, em qualquer área, deve estar sempre atento, porque a profissão que ele está exercendo hoje, muito provavelmente está em processo de transformação. Ou ela poderá desaparecer, ou ela poderá sofrer um processo de ajuste. Então, o coaching serve bem para isso também, né? Para despertar essa... E o profissional tem que estar preparado para isso. Exatamente. Né? Cleudo, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está acabando. Eu queria colocar à disposição, se você quiser passar algum recado, algum contato para o nosso telespectador ou alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Bem, é um privilégio, foi realmente um privilégio estar aqui, né, para essa entrevista. E eu atuo como coaching há 11 anos, depois de exercer uma profissão, como exercer funções em um grande banco paulista. Depois disso, fui diretor de um hospital público aqui na região de Curitiba, me interessei pelo coaching. Faço isso com paixão e tenho mais de uma centena de clientes atendidos em Curitiba, em São Paulo, na região de Santa Catarina. E estou à disposição das pessoas para exercer aquilo que eu escolhi como uma missão de vida, como uma missão profissional, para entregar os resultados que essas pessoas desejam para suas vidas, em qualquer área, na área pessoal, profissional, na área que seja de relevância para ele, para os seus interesses. O nosso escritório fica aqui em Curitiba, no centro da cidade, e eu acredito que posso fornecer aqui o nosso endereço. Na edição já vai aparecer. O nosso endereço eletrônico é lopesbrasil.com.br e eu estou à disposição também nas mídias sociais para quem quiser fazer contato e conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Cleudo, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Obrigado a você, Denis. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.